A paz do Senhor Jesus, meu nome é Genia Novski e este é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Este canal tem abordado esse tema, diferenciando o joio do trigo, porque em todos os lugares onde nós vamos existe o joio e existe o trigo. Em todos os lugares existe o joio e existe o trigo. E é dentro das igrejas, é no trabalho da gente, é em todo lugar. Em todo lugar existem pessoas que são usadas pelo inimigo para perseguir os pequenos, para perseguir muitas vezes o povo de Deus. Eu quero agora, nesse momento aqui, me veio na minha memória, nesse momento, veio na minha memória um período que eu passei ali no meu emprego. O emprego que eu tinha foi Deus que me deu, sabe? Foi Deus que me deu, eu fui revelada. Eu fui revelada na igreja que Deus estava abrindo aquela porta. E eu tinha uma dúvida, eu achava que talvez fosse alguma outra, Mas aí Deus falou comigo mesmo, porque Deus não deixa a gente com dúvida, Aí Deus falou comigo mesma, me esclarecendo que ali era Deus preparando para mim, Era uma porta que Deus preparou para mim. E eu entrei trabalhar naquela empresa. Grande foi a luta, grande foi a perseguição, O inimigo usou de tudo, de todas as maneiras, de formas que ele pôde perseguir e pôde fazer, fez, Mas grande foi a mão de Deus também ali. A gente vê o agir de Deus, Então, às vezes a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, mas a gente vê também o agir de Deus, o poder de Deus, como Deus nos tratou naquele momento. Muitas vezes no momento da luta, nós vemos assim, pensamos que a luta está muito grande e que Deus não está mais nos vendo, mas Deus o vê. Tenha certeza que Deus vê, eu entrei naquele trabalho e eu trabalhei ali 9 anos, 5 meses e meio naquele emprego. E eu saí dali porque eu pedi a conta. Eu pedi para sair. O meu marido insistiu bastante, para que por ele eu já tinha saído há mais tempo. Mas aí, como ele insistiu, foi indo, ele acabou me convencendo de pedir a conta daquele emprego e eu saí, Teve luta que eu passei no começo ali, de quando eu entrei trabalhar ali, e teve resposta de Deus no final. Então demorou todos esses anos, pra gente ver a resposta de Deus, a gente vê o agir de Deus, a gente vê a justiça de Deus. Então a gente bater no peito e dizer que a gente é o que a gente não é, ou a gente dizer que é aquilo que a gente gostaria de ser, mas a gente não é, A gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que ser o que Deus quer que a gente seja. A gente é aquilo que Deus quer que a gente seja, a gente não é aquilo que a gente pensa que é, Então, se está no plano de Deus, Deus peleja por você, Eu lembro também de um versículo que diz: Deus ponhará por escabelo aos seus pés os inimigos, E assim Deus faz. Deus não é um Deus vingativo. Deus não faz vingança com ninguém, mas Ele é um Deus justo. Ele não faz vingança, Ele faz justiça. É diferente, Ele faz justiça. É isso aí, essa é a palavra. Aí, às vezes, Deus é um Deus vingativo. Não, Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus vingativo, não. Ele é um Deus justo, um Deus maravilhoso. Então, todo aquele que se arrepende e vai para os caminhos do Senhor, o Senhor, Ele trata com justiça todos, E aquele que se arrepende e vai para os caminhos do Senhor, ele vai deixar de praticar a injustiça. Então, ele jamais vai ser ali condenado, por algo que ele se arrependeu,
né? Vamos dizer assim, ó, eu fiz algo, depois eu percebi que eu estava errada e eu me arrependi. Aí eu vou e peço perdão para Deus. E peço perdão também para aquela pessoa a qual eu cometi aquele erro. Deus vai me perdoar, aquela pessoa vai me perdoar e Deus vai limpar essa culpa. Agora, se você fazer algo para alguém, você não pede perdão para a pessoa e você não pede perdão para Deus, você pode até pedir perdão para Deus, mas Deus quer uma humilhação tua. Deus quer uma humilhação tua, você tem que tomar uma posição, porque o que você fez, você tem que desfazer. Não é você fez, deixa ali por isso mesmo, né? Então essa é algo que eu percebi que Deus faz, né? Pelos seus. Deus peleja pelos seus, aonde você for. Porque às vezes não é só lá dentro da igreja, às vezes nós estamos na rua, lá no nosso trabalho, em todo lugar, porque nós servimos ao Senhor não só lá dentro da igreja. Eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus, se eu estou dentro da igreja, eu estou servindo a Deus, Deus está me contemplando. Aqui onde eu estou no meu estabelecimento, Deus está me contemplando, Deus está me vendo. Se eu estou conversando com uma vizinha, Deus está me contemplando, Deus está me vendo. Então, aonde quer que eu ponhar a planta dos meus pés, esteja um pastor perto ou não, Deus está ali. Então, o meu pastor é Jesus. E ele me contempla e ele vê todas as coisas. E ele contempla você também, ele vê. Então, Deus vê, Deus vê. Então, toma cuidado com o que você está fazendo, tá bom? Então, esse é um recadinho de hoje. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos de capítulo 10, para a glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus, né? Os perseguidores do povo de Deus, eles são audaciosos. Eles têm audácia, né? Precisei pausar o vídeo, né? Então vamos continuar aqui. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Porque nos tempos que nós vivemos de angústia, a nossa aflição é tão grande que a gente tem momentos, né, que a gente pensa que Deus não está vendo. Que Deus está vendo de longe, que Deus está longe, que Deus nos deixou naqueles momentos de angústia. Mas não é bem assim. Depois a gente vê que Deus peleja por nós, né? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Seja apanhados nas ciladas que maquinaram, né? Então aqui o salmista, né, fala que os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. E é verdade mesmo. Porque quando a gente vê pessoas usadas pelo inimigo, como eu já contemplei pessoas usadas pelo inimigo, como se fosse um animal bruto, furioso, tentando atacar de todo jeito, do jeito que pode, do jeito que dá, tentando atacar uma pessoa justa, um pequeno, sabe? Ele está ali com toda aquela fúria, mas sendo usado pelo inimigo, né? É desse jeito. E ele faz, né? Eles maquinam tanto e eles acabam caindo em suas próprias ciladas. Porque o inimigo gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema de Deus, né? As pessoas usadas pelo inimigo, as pessoas, eu já percebi assim que existem pessoas, né, que eles só conseguem ter amizade com pessoas de má índole, de mau caráter, né? Essas pessoas assim que são usadas pelo inimigo são os ímpios, né? São os ímpios mesmo. Gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, né? E blasfema de Deus. Se é uma pessoa boa, para ele aquela pessoa não presta, porque é uma boa pessoa. Sabe? Bom para ele é quanto mais não prestar, melhor para aquela pessoa.
né? Eu já vi pessoa assim. Te contemplei pessoa assim. E é triste para essa pessoa. É triste porque muitas vezes essa pessoa se prejudica. Se prejudica. As suas próprias escolhas de amizade acabam prejudicando, né, essa pessoa. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Né? Então o ímpio, ele não investiga o certo e o errado. E toda a cogitação dele é pensar: não há Deus. Não tem Deus, não tem um Deus. Para essas pessoas, assim, não tem um Deus poderoso que vai dar o livramento para o pequeno. Não tem um Deus poderoso que vai fazer justiça contra ele, que ele está cometendo injustiça contra o pequeno, né? Ele não investiga isso. E nisso ele cai, porque se ele percebesse que existe um Deus todo-poderoso que trabalha em prol daquele que é de Deus, ele não faria isso. Os seus caminhos são sempre atormentadores, e os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Então, o juízo deles estão longe dele, em grande altura, e trata com desprezo os seus adversários, né? Eles desprezam pessoas humildes, pessoas pequenas, né? E eles não percebem que tem um Deus pelejando por aqueles ali. Dizem em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei em adversidade. Será que não? Será que não? Porque a gente percebe, né, que muitas coisas acontecem, às vezes vem uma doença, vem um problema, e às vezes a pessoa não percebe, né? Não percebe e pensa que muitos pensam, né, que o seu dinheiro é o seu Deus, que ele pode todas as coisas, né? E ele não percebe que a mão de Deus pode pesar nele, né? Muitos creem na medicina, né? Sim, se a gente ficar doente, claro que a gente vai no médico, claro que Deus quer que a gente se cuide, mas quando se trata da mão de Deus chicoteando, não tem médico que consiga fazer alguma coisa, sabe? Eu já vi isso, já presenciei, né, esse tipo de coisa. Então, põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, né? Então, as pessoas, isso são os injustos, né? Os injustos, e eles sempre estão ali com o olho fixo, né, atormentando e tentando a todo momento o pobre. O pobre, que a palavra do Senhor diz, é o pequeno, né? Para aqueles que se acham grandes, né? Se acham, porque grande é o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Este é grande. Armas ciladas em esconderijo, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, e rouba-o, colhendo-o na sua rede. O maquiavélico, né? As pessoas de má índole, eles fazem isso, né? Fazem isso. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Deus vê. Deus vê, gente. Não dá pra gente fazer maldade pensando que Deus não vê. Deus vê, né? Deus vê. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta. A tua mão não te esqueça dos necessitados, né? Então a gente ora sempre, né? Quando a gente está na angústia, na luta ali, naquela tribulação, a gente ora a Deus, pede para Deus socorro e pede para Deus não se esquecer dos necessitados, dos pequenos, né? E Deus peleja, gente, Deus peleja. Muitas vezes a gente acha que tem até um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha.
muitas vezes não é que Deus chega tarde, não é que Deus chega tarde, Deus chega no momento certo, mas é a nossa pressa, é o nosso desejo de socorro, porque é triste, né, estar passando por esse tipo de luta, por esse tipo de angústia, né? Então, você que está passando por esse tipo de coisa, eu digo para você, clama a Deus e Ele vai pelejar por você. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Deus inquirirá, sim. Deus inquirirá. O maligno pensa, a pessoa maligna, ele pensa que ele pode fazer o que quer e nunca vai cair nada sobre ele. Mas Deus inquirirá. Deus inquirirá, sim. Sabe? Tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti, o pobre, se encomenda, tu és o auxílio do órfão. A ti, o pobre, se encomenda, né? Então, o pobre recorre a Deus, né? Muitas vezes eu vejo assim que tem pessoas, né, assim que são tão neste mundo, que ele pensa que não tem um Deus todo-poderoso, que não tem mão de Deus aqui, sabe? E ele pensa que tudo vai ficar impune, que ele pode viver da forma que quiser. E não é bem assim, não é. Mas o Senhor, ele é pelos pobres, sim. A ti, pobre, se encomenda. Tu és o auxílio do órfão, né? O órfão pode ser o mais pequeno que for, né? Mas Deus vai pelejar por ele. O órfão aqui não quer dizer que seja aquela pessoa assim, que não tem mais mãe, que não tem mais pai, mas é o pequeno, é o desprezado, sabe? É aquele que não tem ninguém por si, tem um Deus poderoso, sabe? Então, a gente não é órfão de pai neste mundo. Nosso Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele peleja por nós a todo momento, né? Quebranta os braços do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. É o que Deus faz, né? Deus faz. Deus quebranta o braço do ímpio e do malvado e busca a sua impiedade até nada mais achar dela. Então, isso não é vingança, isso é justiça, tá? Nós servimos a um Deus justo, tá bom? Ele não aceita a injustiça, tá? O Senhor é rei, é eterno, e da sua terra serão desarraigados os gentios, né? Da terra do Senhor, da presença do Senhor será desarraigada essas pessoas assim que não querem nada com Deus, né? E que estão ali perseguindo, sendo usados pelo maligno, né? A gente vê tanto isso, tanto, principalmente quando a gente está trabalhando no meio de muita gente, sabe? No meio de muita gente, a gente vê isso, a gente contempla com os próprios olhos da gente, sabe? É bem complicado mesmo. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, o homem que é da terra. Porque nós, povo de Deus, nós não somos da terra. Nós estamos aqui numa passagem. Nós não somos daqui, tá? O nosso lar é o céu. Nós estamos aqui numa passagem. Mas tem aqueles que são daqui, tá? É o homem da terra, como aqui esta palavra aqui está falando, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência, tá? Então, a pessoa que é dessa terra, que não está nem aí com Deus, não quer buscar a presença do Senhor, Deus faz justiça e não deixa ele ficar usando de violência o tempo todo. Não há mal que perdure para sempre, sabe? Na presença de Deus. Deus joga por terra isso.
Deus joga por terra isso. Então a gente tem que buscar a não se enquadrar nesse grupo que é daqui da terra, sabe? A gente tem que se enquadrar naquele grupo aqui, ó, daqueles que vão para o céu, que vão herdar o céu. Isso que a gente tem que se enquadrar. Eu não tô aqui assim, dando pitacos, sabe? Eu não tô aqui dando pito nas pessoas, mas eu tô aqui assim, eu quero abrir os olhos das pessoas, porque se a pessoa perceber que ele está num caminho errado, ele tem sim, ele tem chance de se voltar a Deus, buscar a presença do Senhor e se encontrar na presença do Senhor como um justo, tá? Porque a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos são criaturas do Senhor. Todos são, mas filhos do Senhor são aqueles que buscam a presença dele, entende? A partir do momento que você aceitar Jesus, você não é mais uma criatura do Senhor, mas você é filho. Você é filho, tá? Aí você já não é mais órfão também não, tá? Porque você tem um Pai Todo-Poderoso pelejando por você. E é maravilhoso isso. É maravilhoso. Então, seja a pessoa mais errada que for, se buscar a presença do Senhor, vai encontrar misericórdia de Deus, porque Ele é misericórdia. Ele é misericórdia, Ele peleja por nós, Ele nos abençoa, sabe? Nessa noite eu tive um sonho, esse sonho ele era espiritual. Eu via um bicho terrível, assim, que não existe aqui na face dessa terra, sabe? Um bicho bem terrível eu via, tentando tragar pessoas, tentando assim, ele tipo que meio que hipnotizava as pessoas e as pessoas iam indo pro lado dele, sabe? E ele queria tragar aquelas vidas, tirar aquelas vidas, sabe? E eu orava e eu repreendia e Deus mandava poder, né? Mas era do nome de Jesus, o poder no nome de Jesus que eu orava, eu ponhava as mãos, eu estendia as minhas mãos e dizia em nome de Jesus, e o Senhor ia ali ia repreendendo aquele mal, entende? E aquelas pessoas conseguiam se escapar. Então tinha uma criança ali naquele sonho também, e eu queria que aquela criança aceitasse Jesus, e eu dizia para aquela criança: ora também, também. E eu dizia para aquela criança, e aquela criança queria orar como eu, mas eu dizia para aquela criança: você precisa aceitar Jesus, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você é filho de Deus, e da tua boca tem poder o nome de Jesus, porque se a pessoa não serve a Deus, a pessoa vai clamar e ele não tem a unção de Deus para clamar, para buscar, entende? E ali eu acordei, eu falava as palavras para aquela pessoa, para aquela criança aceitar Jesus, e aquela criança ela repetia até uma parte, a partir de uma parte em diante eu falava e aquela criança não repetia, eu pedia para aquela criança repetir e ele não repetia, e nisso eu acordei. Então algo assim espiritual, né, da parte espiritual. E aquele bicho, aquela fera terrível, feia, horrível, era assim, não era de animal dessa terra, sabe? Tinha um rabo assim que eu nunca vi num animal dessa terra. Um casco parecia de tartaruga, o lombo daquele bicho parecia de tartaruga, a cabeça de jacaré, as pernas de jacaré, não, de crocodilo enorme, né? E o casco assim em cima não era de crocodilo, parecia um casco de tartaruga, assim, uma coisa horrível, feia. E o rabo não era como de crocodilo, era diferente. Nunca vi um animal com um rabo daquele, né? Mas uma cauda daquela, mas aquele animal, ele parecia que ele hipnotizava aquelas pessoas e puxava para ele tragar, né? Então eu orei bastante e pedi para Deus, e eu acordei orando, né? Eu acordei orando e eu vendo aquela oração surtindo efeito, assim, né? E eu queria que aquelas pessoas orassem também, aquelas pessoas aceitassem Jesus e buscassem na presença do Senhor, né? Então foi aquele bicho não conseguiu fazer o que ele queria, né? Não conseguiu fazer. Mas, né, eu sei que esse sonho é um sonho espiritual, é da parte espiritual. Então é só Deus, né, para ter misericórdia, o tamanho da fúria do inimigo contra as vidas, contra as almas. E a gente pregar para todas as pessoas, para buscarem a Deus, para aceitarem Jesus, para viverem em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia,
né? Porque não é placa de igreja que vai nos levar para o céu, tá? Não é uma denominação que vai nos levar para o céu, não é uma placa de igreja que vai nos levar para o céu, sabe? Mas é a obediência à palavra de Deus, é buscar a palavra do Senhor, é isso que vai nos conduzir ao céu. E o inimigo está furioso, né? Tentando tragar de todas as formas. Então, que o sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Neste momento eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. E recomenda esse canal para outras pessoas também, tá? Recomende. Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. Nós podemos ser pequenininhos, mas órfãos nós não somos. O inimigo pode até pensar que nós somos, mas nós não somos. Nós temos um Deus poderoso. Basta nós buscar a presença dele e receber. Das mãos do Senhor, a graça e a misericórdia receba você também, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor tem para te dar, receba em nome de Jesus. Receba e aceite para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Fica com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então, soberano Deus e eterno Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te peço, Deus poderoso, o livramento, Pai, para cada vida, meu Deus, para cada vida, para cada alma, Pai querido que está aí, Deus poderoso, ouvindo esta palavra, ouvindo, Senhor Jesus, o que eu tenho para dizer para as pessoas, Pai. Deus poderoso, das experiências que o Senhor me deu, das experiências que eu tirei com o Senhor, ó Pai, que vale muito nós estar na sua presença, que o Senhor é maravilhoso, é poderoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor peleja por nós, o Senhor não é um Pai que nos deixou órfãos, mas o Senhor nos acompanha em todo momento da nossa vida. O Senhor é por nós e é sobre nós todo momento, Pai. O Senhor nos socorre, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Nós estávamos órfãos sozinhos, Pai, enquanto nós não estávamos com o Senhor, mas a partir do momento que a Tua graça nos alcançou, a partir do momento que o Senhor nos alcançou, a Tua misericórdia nos cobriu, Senhor amado, Deus poderoso, e nós alcançamos a Sua misericórdia. E o Senhor peleja por nós, o Senhor nos abençoa, nos livra, nos protege, nos guarda. Abençoa essas vidas, Pai querido, que ouvem esta palavra. Abençoa estas vidas, Pai, que oram neste momento, Pai. Oh, Deus glorioso e poderoso, abre as janelas dos céus, Pai, sobre essas vidas. Abre portas, meu Pai. Abre portas de um bom emprego, de um bom ganho para estas pessoas, Pai amado, que clamam ao Senhor, que buscam, Pai. Muitas pessoas necessitadas estão, Senhor Jesus, até mesmo de pão. Eu te peço que o Senhor possa estender as suas mãos de poder sobre estas vidas e conceder-lhes, ó Pai querido, um bom emprego, um bom ganho, Pai, para a glória do teu nome santo. Deus maravilhoso e poderoso, cobre estas vidas com teu sangue, Jesus, não deixa o maligno, Pai, não deixa o maligno tragar estas almas, mas dá esperança, mostra para eles, Pai, que o Senhor é um Deus maior, um Deus poderoso, um Deus glorioso. Mostra para essas pessoas que vale a pena servir ao Senhor, porque o Senhor é um Deus justo e faz justiça pelos seus. O Senhor socorre o injustiçado e dá vitória ao órfão. Deus vive, poderoso, Deus glorioso e misericordioso. Abençoa os pequenininhos, Senhor. Abençoa eles, Pai, abraça eles. Toma eles em tuas mãos e confirma a vitória. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus.